Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao ribanews.com. Eu sou Riba Malheiros e esse é mais um vídeo aula da coleção Iniciando em Análise Técnica. Visitem periodicamente o ribanews.com para exemplos e aplicações da análise técnica na prática. Leiam também o livro Estratégia Acionária para Vencer na Bolsa de Valores. Vamos começar a videoaula. Um dos conceitos mais importantes da análise técnica é a caracterização de topos e fundos. A partir da identificação de topos e fundos, é possível traçar linhas de tendência, suportes e resistências e identificar divergências de alta e de baixa. Um topo é identificado a partir de 3 barras, ou 3 candles, onde a máxima da barra do meio, da barra central, é maior ou igual às máximas da barra anterior e da barra posterior. Isso significa que a máxima da barra do meio é a máxima das máximas. Ninguém pode ser mais alta do que ela. Temos aqui um exemplo. Observem que temos 3 barras e a máxima da barra central é superior à máxima anterior e à máxima posterior, configurando assim um topo. O raciocínio para a formação, para a identificação de um fundo, é bem semelhante. Novamente, faremos a comparação de 3 barras, mas agora sobre as mínimas dessas 3 barras. E dizemos que o preço formou um fundo quando a mínima da barra do meio é inferior ou igual às mínimas da barra anterior e da barra posterior. Ou seja, a formação de 3 barras, onde a mínima da barra do meio é a mínima das mínimas, quando comparado com a barra anterior e com a mínima da barra posterior, temos aí o chamado fundo, como no exemplo. E em queda, o preço ia formando mínimas cada vez mais baixas, mas não fundos, até que finalmente faz essa inflexão. Vamos para alguns exemplos. Temos aqui o gráfico diário do Ibovespa, plotado no formato candlestick. Candles azuis acontecem quando o fechamento é maior do que a abertura. Candles vermelhos, quando o fechamento é inferior à abertura. Mas para a identificação de topos e fundos, nós só utilizamos as extremidades. No caso, queda do índice. Finalmente, a composição de 3 barras mostrou que a mínima da barra central era inferior à anterior e foi inferior à posterior. Isso é um fundo. Isso é um fundo. Esse aqui também é um fundo. Vamos encontrar topos. Linha subindo, forma uma máxima maior, mais alta do que a anterior e que a posterior. Configuração de um topo. Já esses aqui não são topos. Precisa acontecer esta configuração. Sobe, sobe, máxima mais alta, máxima mais baixa. Temos um topo. Temos um topo. Temos um topo. Aqui ainda não sabemos se é fundo. É mínima mais baixa do que mínima, uma sequência. Só no dia seguinte, o mercado mostra que formou um fundo. Agora estamos aptos para entender as divergências. Uma divergência é formada quando dentro de uma tendência, o indicador aponta para uma direção contrária ao movimento do preço. Por exemplo, dentro de uma tendência de baixa, é natural o preço então estar formando fundos mais baixos. Porém, quando olhamos o indicador, verificamos que esse indicador está formando fundos mais altos. Preço apontando para baixo, tendência de baixa, e o indicador já formando fundos mais altos. Há uma divergência de alta. Vejamos um exemplo. A tendência nesse gráfico de 60 minutos de Gafisa era de baixa. Tendência de baixa, natural, fundos cada vez mais baixos. Porém, observem entre o dia 22 e o dia 23.
Observem que o preço forma fundos mais baixos, porém, o índice de força relativa já vem formando fundos mais altos. Nos patamares onde o preço forma fundos mais baixos, o indicador já forma fundos mais altos. Ele está divergindo positivamente. Divergência de alta. Vejamos o que acontece em seguida. O preço sobe e já começa o dia com uma alta de 3%. E quem chamou a nossa atenção para essa possibilidade de alta, quando a tendência ainda era de baixa, foi a divergência. Essa é a grande utilidade. Já dentro de tendências de alta, o preço está formando topos cada vez mais altos e, de repente, o indicador começa a formar topos mais baixos. Entenda, a tendência é de alta, preço formando topos cada vez mais altos, e o indicador começa a divergir negativamente do movimento dos preços. O indicador começa a formar topos cada vez mais baixos. O nome é divergência de baixa. Vamos para um exemplo. Observe esse gráfico de 60 minutos de Pão de Açúcar. A tendência é de alta, formando topos cada vez mais altos. E vinha numa tendência de alta, o índice de força relativa também formando topos cada vez mais altos. Eis que, de repente, nessa faixa aqui, onde o preço continua formando topos mais altos, o índice de força relativa já começa a formar topos mais baixos. Isso se chama divergência de baixa. Tendência de alta. Preço formando topos mais altos, indicador formando topos mais baixos ou de mesmo nível. Isso é uma divergência de baixa. Vamos ver o que acontece em seguida. Olha a forte queda. O papel sai da faixa de 70,90 para R$ 68,00 em questão de 2 horas. Por isso é tão importante saber identificar a formação de topos e fundos. Porém, não basta apenas formar uma divergência. Para acreditarmos nessa divergência, ela precisa ser confirmada. Sempre lembrem-se, não basta formar, tem que confirmar. Essa é a máxima da análise técnica. E a confirmação da divergência pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, com o rompimento de uma resistência, no caso da divergência de alta, ou a perda de um suporte, na divergência de baixa. O rompimento de uma linha de tendência também é suficiente. Ou então, a formação e a confirmação de um candle de reversão. Temos um exemplo em Eletrobras, que era um gráfico de 15 minutos. Os preços vinham formando fundos cada vez mais baixos, enquanto que o indicador já formava fundo mais alto, divergência de alta. Formou uma grávida de alta, havia uma resistência criada pelo fundo anterior do movimento, e com isso, o rompimento dessa resistência confirmaria essa gravidade de alta e confirmaria também a divergência. Vamos para mais um exemplo. Voltando naquele gráfico de Pão de Açúcar, onde nós detectamos a divergência de baixa. E o preço começa a se segurar no nível de 70,90. Forma uma spinning top, que é um candle de equilíbrio, e gera um suporte. Pronto, é tudo o que precisávamos. A divergência chama a atenção e a confirmação aconteceria se rompesse o suporte, que confirmaria também os sinais das dojis e spinning tops que vinham formando no topo do papel. E aí, como vimos anteriormente, o resultado foi queda. Algo semelhante ao que vimos no gráfico de 15 minutos da Eletrobras aconteceu em outubro, nos 60 minutos de Petrobras. A tendência era de baixa, com a formação de fundos cada vez mais baixos, não apenas mínimas, mas fundos cada vez mais baixos. E pelo dia 22 de outubro, o IFR, mas poderia ser outro oscilador, começou a formar um fundo mais alto. Em seguida, apareceu um padrão grávida de alta. Falta confirmar, porque não basta formar. O rompimento de uma resistência ou a confirmação do candle abre caminho para a alta.
e o resto é história. Espero que tenham gostado da videoaula. Ela foi feita para comemorar o nível de 200 caçadores via Twitter do Clube dos Caçadores de Divergências, onde diariamente procuramos divergências dos mais diversos papéis, nos mais diversos tempos gráficos. Faça também parte do Clube dos Caçadores de Divergências. Basta acessar Twitter/RibaNews. Até a próxima!